Começou mais um episódio do Papo Social Media MLabs e hoje vamos falar de um negócio que talvez você não concorde. Será que o social media é responsável pelas conversões em um perfil, pensando em geração de leads, negócios, etc? Hoje então vamos falar do que, Bárbara? Ideias para posts da etapa de conversão, ou ideias de posts que convertem, porque por mais que isso não aconteça em todos os cenários, né? A gente já falou diversas vezes o quanto o escopo do social media é diverso. A gente sabe que tem social media, tem agências, tem equipes ali que são responsáveis também pela parte de conversão, não só a parte do conteúdo, do engajamento, daquelas métricas que são mais faladas e muitas vezes mais priorizadas do que a conversão, sendo que a conversão é sim super importante, né? Sabe o que na prática acontece, na verdade? A gente fala assim, será, né, que é responsabilidade? Na prática mesmo, o social media, a maioria das vezes, só tá fazendo post de produto, promoção e conversão para os seus clientes, né? Sim. Porque precisa ajudar o cliente a vender, essa foi a missão, e acaba fazendo panfletagem digital no Instagram e acaba indo pelo caminho errado, né? Mas, se você entendeu já nos outros episódios anteriores, você entendeu que existe uma jornada, e a gente já falou em vários episódios quais são os tipos de conteúdos para as primeiras etapas para você preparar o terreno para conversão. Então não dá para chegar direto tentando converter no Instagram, né? Tentando empurrar para as pessoas alguma coisa. Você tem que esquentar a base, ou tornar um público frio em público quente, depois tornar esse público quente um lead ou um cliente. Então hoje a gente vai falar da etapa de conversão, partindo do princípio que você já fez as etapas anteriores. Exatamente. Né? Você tá com o desafio ali de converter dali a partir do perfil. Intencionalmente. Né? Exatamente. Sabendo o que você tá fazendo. E aí pode até colocar a situação hipotética ali, né? De cara, o cliente pediu pra fazer um post pra vender mais. Que é sempre assim, faz um post aí pra vender mais. É a promoção do dia. Nem sempre é um post no feed. Inclusive, a gente vai falar sobre isso no decorrer do episódio. Então, eu já quero começar perguntando quais que são os melhores formatos para essa etapa de conversão. Pensando na jornada, pensa que no começo da jornada é mais fácil as pessoas consumirem algo simples, rápido e curto, porque elas não conhecem a marca ainda, não se interessaram, não consideraram aquela marca, aquele produto ou serviço. Então não vão gastar tempo e energia assistindo algo longo, vendo um carrossel longo e vendo stories, etc. Então, não necessariamente você vai fazer alguma coisa difícil da pessoa consumir. Mas você vai fazer alguma coisa que é mais rápida, um Reels mais curto, sei lá, 60 segundos, ou pode ser uma imagem mais simplificada, que a imagem agora, o carrossel, também está sendo recomendado no feed de recomendação. Coloca uma música lá para tentar ajudar. Eu sou meio contra esses hackezinhos, mas o próprio sistema do Instagram tá beneficiando se você tem uma música numa imagem no carrossel. É gostoso ouvir uma musiquinha enquanto você tá passando ali. E aí você vai avançando na profundidade do conteúdo. Então, pense que no começo é mais simples, rápido e curto, descoberta, mediano na consideração e mais longo na conversão. Por isso que formatos como live, né, uma live, um carrossel mais longo, ou mesmo uma imagem mais com tag de produto, né, então, porque ele vai te levar para um catálogo. Então no Instagram permite, né, que é o Instagram Shopping. E você pode também fazer collabs com clientes. Então a gente vai falar também daqui a pouco de ideias de posts, né? Mas em termos de formatos, dá para fazer collab, os carrosséis, dá para fazer live e dá para fazer sequências de stories. Com uma narrativa ali que faça a pessoa clicar no final e ir para uma landing page, para um WhatsApp, né, e tudo mais. Legal. Bom, esses são os formatos principais. E aí, você comentou, né, sobre a live, sobre os stories. No feed, a gente fala muito, cara, não faça panfletagem digital. Mas a gente sabe que no dia a dia ali, a gente precisa colocar o produto de fato ali como protagonista do post. A gente precisa colocar um CTA, acesse o site. Vamos supor que a conta que eu gerencio não tem a opção de colocar ali a sacolinha para levar direto para a loja, para o e-commerce. Um post no feed, você acha que tem potencial para... Não vai converter necessariamente, porque a gente não consegue mapear
se a venda veio daquele post ou não, né? Principalmente ali dentro do Instagram. Você não consegue ter essa informação se você não tiver uma loja, se você não tiver um link, por exemplo. Você acha que vale a pena fazer esses posts um pouco mais vendedores no feed? Você pode fazer produto, serviço, pode fazer até uma promoção, mas o mantra é sempre entregar valor antes de extrair valor. Porque poder você pode, só que você não vai ter alcance, não vai ter engajamento. Porque na verdade você só informou. E quando você só informa, tipo, olha, lancei uma nova coleção. Olha aqui as propriedades, olha aqui quantos quilates, olha aqui o preço, etc. É uma informação. E a galera não tem por que engajar nessa informação. Pode dar um like ou outro e tal, mas não tem por que engajar. Tipo, comentar, né? Não é algo que vai gerar uma conversa na maioria das vezes, né? Não vai gerar a quantidade de sinais sociais para o Instagram entender de que aquilo é mais interessante para outras pessoas, de que aquilo também pode ser mostrado para outras pessoas, né? Então você não vai ter um alcance, um engajamento bom. Então, por que não criar pegar a mesma informação, só que tornar essa informação em um conteúdo? Então, em vez de você falar da nova coleção de colares, você pode falar 5 formas de como combinar colares com ocasiões de festas diferentes. E aí você monta um carrossel, tá falando de colar, num look X ou Y, mas não soa como propaganda, porque você tá dando ideias pra pessoa, resolvendo um problema que ela, de repente, tenha, né? E aí, no último quadro lá do carrossel, você fala, inclusive todas essas colares são da nova coleção. Link na bio, cupom, sei lá, X10. E aí, pelo link na bio, você consegue. Aí sim, você vai conseguir mapear se a partir dessa ação te gerou alguma venda ou não. Exatamente. E aí, nesse exemplo, você entregou valor porque você ensinou a pessoa alguma coisa e depois extraiu valor. Quando você só tenta extrair valor de cara, tende a dar menos certo. Boa. E tem um outro ponto que eu acho interessante também. Uma coisa que aconteceu com a gente, tem acontecido com a gente nos últimos tempos de MLabs, que é a gente pensar em posts para conversão, que vão ali pro feed, mas a gente sabe que é um tipo de conteúdo que o time de mídia vai poder usar depois dentro das campanhas de mídia paga. Então, a gente pensa ali na estratégia criativa, o que faz sentido sim pro nosso feed, mas o que também pode entrar ali como dark post para compor esses outros criativos que o departamento de mídia normalmente trabalha, né? Eu acho que nós, enquanto profissionais de social media, podemos ajudar e muito nesse sentido, porque às vezes a galera de mídia não tá tão atento ali com, sei lá, os assuntos em alta, as coisas que estão acontecendo, né? De repente, algum tipo de gancho que tá sendo interessante usar e tal. Então, você pode trazer isso para a mídia como sugestão e, obviamente, aproveitar isso dentro da sua pauta. Tem uma pesquisa da Boston Consulting Group, a famigerada BCG, que trouxe os atributos dos conteúdos que engajam e vendem mais. E a gente pode discorrê-las aqui. Então, em primeiro lugar, desses atributos, desses conteúdos, eles têm uma narrativa, tem storytelling. Então, você educa a pessoa contando uma história. Como eu falei, tipo dos colares. Então, imagina que você tem lá um casamento X, né? Qual é o tipo de look que você pode ir? Aí, você vai, uma narrativa, você vai contando uma historinha. Segundo atributo, tem autenticidade. Então, existe um tom ali único naquele post que geralmente é dado porque alguém aparece. Então, se, por exemplo, for um vídeo, aparece alguém nesse vídeo, não é uma inteligência artificial. Aparece alguém nesse vídeo. E o terceiro atributo é sobre autoridade. Esse alguém que aparece tem que ser uma autoridade, tem que ser alguém de confiança. E que pode ser um especialista, tipo em moda ou em joias, ou pode ser o próprio cliente final que comprou aquilo e está dando um testemunho daquilo, então também é uma fonte confiável. E o último atributo é não força a tomada de decisão. Então não tem call to action direto. Compre agora, clique aqui, saiba mais. Geralmente está mais implícito, né? Pô, curtiu a nova coleção e tal, né? Vem conversar com os nossos consultores. Então você está dando aqui uma indireta que, obviamente, você quer que a pessoa queira comprar. Mas... E puxa mais pro que a mídia social se propõe a fazer, que é ser um ambiente de diálogos e de conversas, né? E às vezes eu vejo alguns criativos, assim, muito no impositivo, parece que eu tô vendo, sei lá,
tô nos anos 90 assistindo televisão, entendeu? Anos 2000, né? 90 eu tava nascendo. É a pura propaganda com o call to action no final. Exatamente. Né? E só revela no final. Que ninguém chega no final. Exatamente. Então, é muito importante, né? A gente saber, cara, tô dentro de uma mídia social, então como que eu faço essa publicidade com um cara de mídia social? Boa. Bom, já que a gente falou sobre os atributos, formatos, queria discorrer com você algumas ideias de temáticas, digamos assim. Alguns chamam de temáticas, outros chamam de ganchos, formas, digamos assim, da gente criar esses conteúdos agora, principalmente esses posts que vão pro feed, que eles podem ser usados ali, tanto na estratégia orgânica, mas entendendo que vai ter a limitação ali, porque a gente não tá trabalhando com algo que as pessoas já querem saber, né? Então não vai engajar quanto nas outras etapas, mas pode ser muito importante para sua estratégia também. E a primeira temática que eu coloquei é uma que a gente usa bastante, você também, e acho que funciona muito bem para principalmente B2B, né? Que são as narrativas baseadas em dados. Então, você traz um dado, um infográfico ou um gráfico, e aí, de repente, num carrossel, você vai construindo ali a sua chamada para ação, digamos assim. Eu acho que essa é uma forma que pode funcionar muito bem, né? Principalmente se é um dado que vai de encontro com aquela dor do, vamos supor, 70% dos profissionais de mídias sociais brasileiros sentem dificuldade em organização. E aí, no discorrer do carrossel, a gente vai mostrar como a MLabs ajuda nessa organização. E no finalzinho com um CTA ali. Não é nem como a MLabs ajuda, né? É como ser mais organizada e dentro do contexto de como ser mais organizada, existem ferramentas. E aí você vai apresentar a ferramenta. Né? Perfeito. Então você acaba entregando valor antes de extrair valor, que é aquele mantra que a gente falou. E essa narrativa baseada em dados, ela não funciona apenas para o B2B, não. Funciona para o B2C muito, assim. Por exemplo, 70%, sou hipotético aqui, tá, gente? 70% das mulheres de classe A usam chinelos Havaiana. Você já gera, então, um desejo de fazer parte dos 70%. Nossa, mas eu não uso chinelo Havaiana, então eu acho que isso pode ser interessante, né? Você pode criar essas pesquisas, assim, né? Contratar, fazer pesquisas para mostrar um ângulo que as pessoas possam ver e falar assim, nossa, não tinha pensado nisso. Né? Tipo, olha, 90% das pessoas que usam MLabs tem mais engajamento e mais alcance nas mídias sociais. Aí todo mundo fala, porra, eu não uso MLabs, devo usar MLabs então para ter mais engajamento e alcance, né? Então isso aí, dá para criar narrativas com base em dados, mas sempre associado, obviamente, a alguma coisa que o seu produto, seu serviço soluciona, né? Então é um dado, é uma pesquisa que chama atenção, entrega valor, depois você mostra a solução. Não são os dados que eu mostro nas etapas de descoberta e consideração, tipo, só uma análise de uma pesquisa ou qualquer, né? Ela tem que estar amarrada com a história toda. Bora para uma segunda ideia aí, Bárbara. A segunda ideia é a seguinte, você quebrar padrões. Eu quero saber da nossa audiência quem foi impactado por um vídeo seu. E seu, vou falar de um seu também. Ai, meu Deus! Não estava esperando por essa, mas um vídeo seu, Rafael Kiss. Tomando um suquinho ali na piscina com um Golden Retriever, falando que trabalhar com mídias sociais é fácil e existe mágica. Será que era suco? Olha, tinha uma dose de cachaça lá. Né? Acho que era uma bela de uma caipirinha. É que quebra de padrões. Quebra de padrões. Esse foi um teste bem sucedido, né? Todo mundo me enxerga lá, sei lá, mais sério, né? No escritório, na palestra e tudo mais. Aí do nada você vê eu de boné, com um cachorro do lado, com óculos, inclusive. Ele tava de óculos também, né? Tava de óculos. Não é qualquer cachorro, né? Pô, é um Golden. Né? E o nome dele é Kim, inclusive, né? Por que é Kim? Porque Kim em japonês é dourado. Olha Golden, só, que dourado, belezinha. Né? Não, tem que ter a origem do nome, não pode ser qualquer nome assim, não. Meus filhos queriam dar, tipo, esses nomes assim, tipo Cookie, sei lá, uns nomes nada a ver. E você já vetou. Aí eu falo, mas qual que é a lógica desse nome? Puta, o cara é chato pra cacete. Até pra dar nome pro cachorro tem que ter lógica. Precisa de uma lógica. Eu sou assim, não tem jeito, né? Então assim, quebra de padrões. Mas
que aconteceu? Apareceu na piscina, tomando lá um suquinho, com o cachorro. Falou, que é isso? Era o Kizo? Ninguém, tipo, nunca viu o Kizo nessa situação. Não, e de camiseta branca. De camiseta branca, Que você usa quase Diga-se de sempre. passagem, de camiseta branca. Né? E aí chama a atenção da galera, chamando a atenção, você quebra os 3 segundos ali, né? Passa a arrebentação, gera maior retenção. Então a galera quer ver o desdobrar daquilo lá. O que será que ele vai falar Como depois, assim? Né? Então, ajuda bastante na conversão. Gerou lembrança de marca. Com certeza. Intenção de compra? Não sabemos. Mentira, sabemos sempre que foi um dos melhores dark posts do curso, né? Do Engajamento a Mais. Mas eu lembro de um seu. Quando a gente lançou a análise de concorrentes. A Bárbara Duarte rolando no chão de terno preto e óculos. Gente do céu. Imitando um detetive. Um detetive. Ao som de Pantera Cor-de-Rosa? Não eu lembro, acho que era uma música isso, né? Tipo assim mesmo. Eu acho que você passou um pouco mais de vergonha do que eu. Passei, é que eu tava disfarçada, entendeu? Então não ficou tão vergonhoso. Não sei se as pessoas me reconheceram, mas foi difícil pra rolar no chão daquele jeito, viu? Se vocês verem esse criativo de novo, por favor, deem valor. Porque... Tem que fazer pilates pra fazer aquilo. Exatamente. Mas também é uma quebra de padrão. Do nada você vê uma pessoa rolando no chão de terno com óculos e, meu Deus, o que é isso? Aí você fala, eu não lembro como você começou o gancho, assim, né? Tipo, espiando os concorrentes, como é que você... Detetive, né? É isso aí. Porque se você fosse direto ao ponto, chegou na MLabs, a nova ferramenta de análise de concorrentes. Um negócio bem tabajara, assim, né? Organizações, quem pegou a referência sabe. Organizações tabajara. Não somos. Não somos. Uma outra ideia aqui, você até comentou brevemente no comecinho, que são, na verdade, os criativos com uma prova social. Ou seja, algum comentário ali que fez sentido, que você acha que pode ir de encontro com o desejo da sua audiência. Então, com prova social, acho que tem 1000 ideias. Você pode ou simplesmente colar o comentário ali em um vídeo que tenha um fundo legal, sincronizado com uma música. Acho que chama atenção também e dá destaque ali pro feedback da pessoa. Você vai ver, se ajudou fulana, pode ser que me ajude também. Mas tem como você usar um Reels, um Story, por exemplo, que te marcaram, para você criar um novo conteúdo e a partir desse conteúdo você colocar a mídia nele, né? Enfim, entrar na conversa ali com o cliente. Eu lembro que teve algum lançamento que a gente fez que gravaram o gatinho nos stories. Tipo, tô aqui conferindo o lançamento da MLabs, até a gatinha gostou. E aí, eu pedi, obviamente, né, esse story. E aí, a gente fez uma adaptação com um plantãozinho da Globo meio falhado pra dizer que humanos e felinos estavam embasbacados ali com a novidade da MLabs. Então, você pega um conteúdo, um UGC, né, e traz ali para o universo da marca e dá essa linguagem mais vendedora, digamos assim, para que as pessoas sintam curiosidade, seja de acessar o perfil, porque às vezes a pessoa tá fora do perfil, né, impactado com mídia ou por sugestão, ou se tá ali dentro do perfil, clica na bio e vai pro caminho da conversão. Prova social em geral é a melhor forma de você quebrar uma objeção, porque a pessoa se enxerga na tribo, né? Ela fala, será que isso é pra mim? Aí se tiver ali um depoimento, um testemunhal, se tiver um caso de sucesso, que é a característica dela, ou tem o perfil dela. Testemunha do Orkut, hein? Testemunhal é do Orkut. Tem um mural lá, o que chama moral do testemunho, sei lá como é que chamava o negócio. Então, assim, a pessoa se enxerga do outro lado e fala assim, nossa, eu sou uma mãe com um bebezinho. Então, você tem lá um depoimento de uma mãe com um bebezinho. Sempre assim, quanto mais preciso você for, e por isso que se você tiver 3 pessoas, tem que ter 3 tipos de depoimento, 3 tipos de caso de sucesso, né? Para B2B, mesma coisa, para cada setor. E tem um ponto dentro do Instagram, que é o UGC. O UGC já é uma funcionalidade nativa do Instagram para quem tem catálogo de produto. Para quem tem catálogo de produto associado, né, no Instagram Shopping, ele libera a função de UGC. Então, sempre que alguém te marcar num post, e ele entender que aquilo é uma marcação de um produto e tal, ele te dá a opção de colocar esse post na sua vitrine do Instagram, no catálogo de produto, né? Ele até te manda um e-mail falando, você recebeu aqui um UGC. Então é bem interessante, né? Tem essa característica também do próprio Instagram que poucos sabem, que poucos usam esse catálogo de produto.
Nos stories, você tem condições também de colocar o print do WhatsApp da cliente, né? Sim. Porque muita gente vende por WhatsApp, aí a cliente vai lá e elogia e tudo, aí você tira o print do WhatsApp e coloca, se a cliente permitir, obviamente. E tem muita gente que não quer aparecer, né? Tipo assim, você me dá um depoimento aí o cliente não quer aparecer e tal, fica mais difícil. Mas se o cliente te mandar um depoimento em texto, fica mais fácil. Uhum. O que eu vejo já algumas lojas fazendo? Vamos supor que você comprou esse terninho e você não quer aparecer, mas você mandou um depoimento em texto. Então eu, dono da loja, posso colocar a foto da modelo com esse mesmo terninho e o print dela na frente, né? Com o feedback. Então as pessoas têm a noção do que é o produto, qual é o produto, e tem o depoimento da pessoa na frente. Aí você pode criar um destaque, deixar nos destaques dos stories, né? E fazer isso. Em caso de sucesso, tem uma dica aqui, que é apenas não colocar ali, sei lá, um carrossel, qual era o problema, qual foi a solução, né? Etc. Um carrossel meio chatão, né? Você pode contar uma história de transformação, né? Você pode fazer essa narrativa, você pode fazer um vídeo que é como se fosse um documentário, né? Um documentário onde você entrevista, pega o depoimento do cliente como se fosse um documentário, né? Sabe aqueles documentários americanos que a pessoa está sentadinha, tem uma câmera com um plano, um desfoque de fundo, né? A Alura, por exemplo, ela fez uma série de temporadas, eu não sei quantas temporadas, a última vez que eu vi estava na segunda, que a Alura é temporada de cases. E aí eles fizeram vários cases de sucesso de várias empresas, mostrando o ponto de vista de tecnologia e tal, mostrando como que, de alguma forma, aquela profissão, aquele tipo de programador era importante naquela equação, e eles vendem cursos, né? Então eles estavam pegando as empresas nos quais os alunos trabalhavam para criar os cases. Então tem várias formas de você colocar a prova social dentro do seu conteúdo aí. Legal. Temos uma outra ideia aqui, que é um criativo que desperte algum desejo. Então, eu já vi muito esses de como eu saí disso pra isso. Então, mostrar como se fosse antes e depois, antes e depois pra pessoa falar, putz, quero esse resultado final. A gente já usou também, pensando em resultado mesmo, como aumentamos em, sei lá, 30% a nossa taxa de crescimento, por exemplo. E aí a gente fala como que a gente fez isso usando os recursos e tendo o apoio da própria MLabs. E aí essa taxa de crescimento, por exemplo, a gente usa mostrando a telinha ali da análise de mercado, por exemplo, que aí, como eu sei que eu fiquei tantos % acima do meu mercado esse mês. A pessoa fala, putz, eu quero saber também se eu fiquei assim com essa facilidade, né? Sim. Com esse dado tão mastigadinho. Então, tô trazendo aqui um exemplo que tá mais próximo da nossa realidade, mas se a gente extrapolar para outros tipos de produtos e serviços, gente, funciona demais, né? Então, cara, como converter... Eu ia falar uma coisa de comida, mas acho que de comida é a coisa mais fácil de despertar desejo, né? Bota um bolão, chocolatudo ali. Appetite appeal. Exatamente. Muito apelativo para a conversão. A verdade é que no caso do TED Restaurante, uma das coisas que mais gera desejo é mostrar que esse restaurante, sei lá, é estrelado, Michelin. A pessoa não precisa nem ver o Appetite appeal, ela já tem o desejo de ir no melhor restaurante, mas tem algum nível de reputação associada, né? Então você pode pegar e usar isso também a seu favor, se assim você tiver. Dentro de despertar desejo, você tem então história de antes e depois, tem dualidade, que é social media sem MLabs ou social media com MLabs. Aí você mostra sem MLabs descabelada, não sabe nem o que postar, tomando um balde de café, e a outra zen, tranquila, um cafezinho aqui, um chazinho, né? Um café mais. Cachorrinho sentado no colo aqui. Trabalhando de boa, né? Sem desespero. E aí você fala, eu quero ser essa pessoa. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser essa pessoa, né? O antes e depois, na parte de estética e tal, que mais funciona nisso, né? Não tem jeito. Tomando os devidos cuidados. Mas é isso, despertar desejos. E uma das coisas que funciona pra caramba em despertar desejo é você usar influenciadores digitais como parte dessa narrativa. Então você pode pegar um influenciador que a galera conhece e que é uma referência para o seu público e ela falar sobre o seu produto ou mostrar os benefícios que aquilo trouxe, mostrar que ela usa aquilo ou que ele usa aquilo, porque as pessoas aspiram ser como os influenciadores. Então, nossa, gerou desejo. A pessoa usa tal perfume. Aí você já gera o desejo que tal pessoa usa. Então, influenciador digital funciona e deve ser usado, né? E voltando só na prova social rápida, eu falei de UGC do Instagram,
Mas é claro que o GC em si é também um conteúdo de prova social. E temos o GC Creators, que são profissionais que fazem conteúdos parecendo ser um UGC, né, que você usa só nas campanhas, né, não necessariamente no feed. Sim, pode usar desse... quase com recurso, né, pra ajudar, você se livra ali dos bancos de imagens pra compor os seus criativos e tem, de fato, conteúdos mais autênticos, né? E fica aqui a dica que a gente tem um episódio sobre o GC Creator, né, com a Rafaela Chagas, que tem a plataforma Seu Influencer, que você pode contratar um GC Creator, né? Boa. Que mais? Temos aqui também como ideia que é a clássica da propaganda, eu acho que é a escassez. Escassez, Você né? trazer um tom de escassez ali quando você quer converter, mas até quero saber sua opinião sobre isso. Eu acho que tem que tomar muito cuidado ao usar esse tipo de gatilho e narrativa em torno dos conteúdos, porque senão tudo vira escassez. Você tem que saber quando usar. Né? Exatamente, você tem que saber quando usar isso dentro da sua estratégia, porque senão você posta toda semana que tá acabando o negócio lá, que são as últimas unidades. Pelo menos, eu percebo. Eu falo, pô, você cara que já postou isso semana passada, não tá acabando nada. Tá tentando usar o gatilho de escassez, entendeu? Eu me lembro das propagandas na televisão. Só hoje, aí amanhã de novo. Só hoje. Só hoje. Falei, caramba, todo dia tem só hoje. É só amanhã, no Magazine Luiza. Provavelmente eram produtos diferentes, talvez, né? Sim. Mas tudo bem, a gente não tava vendo. Escassez funciona, mas é isso aí, tem que ter cuidado pra não enganar as pessoas, né? Tem que ser de verdade, né? Tem que ser de verdade. Mas funciona. O que é escassez? A promoção, basicamente uma oferta com uma data limite ou com uma quantidade de unidades limite. Ainda assim, você pode ser mais criativo do que apenas fazer um cartaz, né? Compre 3, leve 4 até hoje à meia-noite. E aí, pô, é um post que não vai ter engajamento, etc e tal. Por mais que você queira conversão e não tanto engajamento, mas também não dá pra falar com 10 pessoas só, né? Você podia falar com pelo menos mais umas 1000. Sim. Se você fosse um pouquinho mais criativo. É um pouco do que acontece às vezes, né? Com marcas já grandes que sabem fazer isso muito bem, né? Serem muito criativos, né? É criar edições limitadas de coisas, como Carmed Fini faz... Carmed Fini. Já tá tão assim, Carmed Fini. É criar collabs, né, com marcas. Então você tem Carmed Finis, tem a Carmed Hello Kitty, tem a Carmed Barbies, tem a Carmed com a Boiadeiras, tem a Carmed com Burger King, hoje em dia tem tudo também, né? Sim. Carmed agora tem a Carmed a todos os momentos. E aí muitas outras começaram a fazer collabs, mas você pode fazer sempre edições limitadas. Isso é escassez. Então na hora que você cria uma edição limitada, os fãs daquilo já vai virar conversa, né? Então os fãs vão se manifestar e aquilo ajuda a ir pra frente. Como aconteceu, sei lá, um Kit Kat Wasabi, que tem no Japão, que eu já tô sabendo. Mas vamos supor que lançasse... É que aqui no Brasil acho que não pegaria muito, não. Mas geraria conversas. Sim. Dependendo do sabor, como a gente fez, por exemplo, pra Prudence, muito, muito tempo atrás. A gente fez pra Prudence. De limão. É que teve o do dia 1º de abril, que era dia da mentira, a gente fez o Prudence tortinha de limão. Eu lembro. Que era pra quem tinha pênis torto, né? É muito boa essa sacada. Era pra quem tinha pênis torto. Aí o cara comentou, mas é pra esquerda ou pra direita? A gente falou, o cara tá acreditando de verdade que funciona o negócio. Era uma mentira, era uma brincadeira. Aí depois a gente criou um outro, que era o Prudence... Era... champanhe, não, era o Prudence, acho que tinha um outro sabor X lá, e que deu certo, né, e depois a Prudence foi lá e criou mesmo aquela versão champanhe. Teve uma versão que era da seleção brasileira, né, que a galera chamava de camisinha do Neymar, que era verde e amarela, né. Nossa. E é isso, gera conversa. Sim. Então é um lançamento, edição limitada, que gera conversa, gera burburinho, boca a boca, né, e você acaba tendo uma escassez nesse ponto. Então, é uma tática de produto, né? Gerar escassez de edições limitadas, que ajuda muito nas mídias sociais. Sim, você trazer isso para as mídias sociais também. Em Pão Puma, lembra que a gente fez pão artesano gotas de chocolate? Sim. Gerou polêmica também, né? Porque tinha que ter um sabor... Era semelhante a um panetone, mas não era um panetone. Né? E aí... no mínimo curioso. Então, houve rumores que se
se teria frutas cristalizadas ou não, e aí sempre tem a polêmica das frutas cristalizadas, né, no panetone, quem gosta, quem não gosta. É isso, tem que gerar assunto, não basta ser só compre 3, leve 4. Exatamente. E nessa linha de gerar assuntos, tem um outro jeitinho também, que é gerando identificação através de algum meme, de alguma situação específica ali também. Funciona, né? Ou melhor, pode funcionar, dependendo de como você trabalhar esse conteúdo. Eu mesma já vi diversos criativos, assim, de anúncios mesmo, com essa pegada mais meme. Eu acho que é uma forma de você entrar na conversa ali e também gerar a identificação de quem tá vendo, né? Isso me lembrou da campanha dos calvos, da Burger King, né? Então, assim, Burger King e os calvos. Burger King simplesmente poderia fazer uma promoção lá, X, ia ter 0 engajamento. Mas ao fazer assim, calvos, você que é um calvo, você pode vir aqui tal dia e ganhar um hambúrguer de graça. Ganhar um pão careca. O pão careca. E aí, eu podia ir lá pegar, mas agora eu não posso mais. Eu era o calvo drive-thru, segundo o Burger King, né? Que tinha uma entrada aqui e uma saída do outro lado. Tinha o calvo piscininha, que é só o... Você viu, coroa. Rafa, qual que era o seu nível de calvície pelo Burger King? Eu tava um drive-thru com piscina já dava pra dar uma volta. Agora não sou mais, vocês estão vendo aqui. Pra quem só tá escutando, ligue o vídeo. Ligue o vídeo. O fato virou assunto, levou muita gente, filas enormes no Burger King, e você acha que a pessoa foi lá, pegou o hambúrguer e foi embora. Não, aumentou também o volume na loja, aumentou o consumo na loja, até porque a pessoa ia com filho, criança, esposa e tal, então vendeu mais. E gerou escassez porque não era ilimitado, né? Você tinha que ir lá e tinha que resolver. Aí fizeram dos advogados recentemente, né? Porque funcionou, então eles estão repetindo a fórmula. Chegaram lá os pais com a criança, tudo com o cabelo raspado pra fingir que as crianças são calvas. A galera fazia vídeo no TikTok mostrando, na fila, raspando o cabelo pra ganhar hambúrguer, né? Mas virou isso aí, virou assunto. Que loucura. Conecta também. Exato. E um último ponto, que ele é levemente polêmico, acho que a gente tem que tomar cuidado, que é entrar ou em assuntos em alta ou falar sobre sazonalidade, digamos assim, que tá todo mundo falando. Acho que nesse caso é muito mais sobre você saber fazer a oferta no timing certo, na hora certa. Então, deixa eu tentar achar Eu tenho um exemplo disso. Tem um exemplo? Careca. Lanche do Careca. Olha, os carecas estão na minha... na sua cabeça. Careca, não sou mais do seu time, Careca. Careca de Maceió, lanchonete do Careca, lanche do Careca. Ele fez, na época do filme da Barbie, que virou, lembra? A Barbie foi um alvoroço, né? Todo mundo saindo de rosa na rua. Aí muitas marcas se aproveitaram para entrar na trend. Algumas usaram um timing errado, né? Que a collab saiu 6 meses depois que o filme foi lançado. Mas no caso do Careca, ele fez um milkshake rosa e entrou na trend para vender. E não só entrar na trend para fanfarrice de engajamento. Então ele criou um produto temporário, usou escassez e entrou na trend. E aí colocou 2 influenciadoras locais de rosa. O videozinho começava com as 2 andando na rua, entrando na lanchonete do Careca e pedindo o milkshake da Barbie. Não precisava falar mais nada. Não precisava nem falar que era o da Barbie, né? Exatamente, todo mundo tava sabia. No timing, todo mundo sabia que aquilo tinha a ver com a Barbie. Então foi muito bem feito, assim. Deve ter vendido bastante, não sei os números, mas deve ter vendido bastante. Porque gera desejo, é escassez e entrou na trend, tá vendo? Olha o combo. Exatamente. Bom, acho que... Chegamos às ideias? Muitas ideias, né? Pra galera pensar. Tempo, gente, tem muito mais ideias aí. Mas certeza. O fato é, se vocês pegarem todas essas... a essência de cada uma dessas ideias e colocar, por exemplo, no ChatGPT e falar, me dê ideias do meu negócio baseados em todas essas temáticas, você vai ter bastante coisa para fazer aí. Muitas ideias, né? E ainda mais considerando que esse tipo de post é o que representa o menor volume dentro da sua pauta, porque é muito mais sobre o que você sabe, menos sobre o que você quer vender de fato. E só com essas ideias que a gente falou aqui, você tem post para vários meses. Muito bem, senhoras e senhores. Então esse foi o nosso episódio sobre 10 de posts para conversão. Até o próximo. Valeu.
Tchau.